Bora lá. Bora ver aqui. Testando. Beleza. Bora lá, Cade. Entra aí. E aí? Oi, Nan. Beleza, Cade? Como é que você tá? Beleza, e você? Tranquilo? Tô nervoso. Tranquilo? Tô em paz, né? E os vizinhos aí? Tudo em paz. Vizinhos aí estão escutando, Oi? vizinhos aí estão escutando música ainda? Não, desligaram, graças a Deus. Aí, beleza. Quem tiver chegando, vai mandando aquele soquinho assim, ó, pra eu ver quem tá aí. Aquela porradinha. Isso Vai aí. mandando aí, beleza? Então, Cade, bora começar com oração? Até enquanto o povo tá aí, Vamos, vamos. embora. Vamos rezar. Você tá me escutando bem, não? Ou você quer que eu bote um fone? Tô escutando bem, eu também tô sem fone. Ah, Tá de boa aí? então ótimo. Tá de boa. Então, simbora. Então, vamos lá, vamos rezar uma Ave Maria rapidinho, pedindo a Deus para que hoje a gente consiga tocar, né, Cade? Contemplar esse sentido da vida e conseguir transmitir para quem tá nos assistindo. Estamos Certo. reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. inspirai ao Senhor as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las. Comece para vós termine tudo aquilo que fizermos, nosso Senhor. Amém. Continuamos em Amém. nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Cade, eu acho que a gente precisa se apresentar, né? Mais por formalidade do que por necessidade. Mas Com certeza. quem é Cláudia Maria? Gente, eu sou Cláudia. Vocês vão ver me chamando muito de Cade, porque é o meu apelido. E então, se quiserem falar alguma coisa comigo, fiquem à vontade para me chamar como quiser, de Cláudia, de Cade. Eu sou natural de Santana, a mesma cidade de Ronan. Coincidência, né? Fica no interior da Bahia, mas eu moro em Brasília, tenho 21 anos e eu acho que é tudo. Não tem muito o que falar sobre mim, não. Beleza, é nós, né? Eu sou Ronan, 22 anos. A gente se conhece desde sempre, né, Cade? Pode-se dizer praticamente, mas a gente ficou amigo mesmo depois do Retiro do Chama, né? Graças a Deus. E assim, Cade, vamos falar de quem realmente importa, né? Apresentar quem realmente importa. Eu vou introduzir aqui porque eu queria começar lendo um artigo que, inclusive, eu coloquei como legenda de uma das fotos que eu tinha postado, que eu acho que ele é muito bom, né? Na verdade, o Viktor Frankl, ele queria poder dizer, né, que ele dispensa as apresentações, mas, na verdade, ele deveria dispensar, porque, infelizmente, muita gente ainda não conhece. E, assim, eu acho que a melhor forma de introduzir é com esse textinho aqui, olha só. No dia 2 de setembro, morreu aos 92 anos um dos homens realmente grandes desse século. Acabo de escrever isso e já tenho uma dúvida. Não sei se o médico judeu austríaco Viktor Frankl pertenceu mesmo a este século, pois ele só viveu para devolver a homens que havia tomado. E não poderia fazê-lo se não fosse, numa época em que todos se orgulham em ser homens do seu tempo, alguém muito maior do que o século. Viktor Emil Frankl nasceu em Viena, 26 de março de 1905, e foi grande nas três dimensões em que se pode medir um homem: na inteligência, na coragem e no amor ao próximo. Mas ele foi ainda maior naquela dimensão que só Deus pode medir, na fidelidade ao sentido da existência, a missão do ser humano sobre a Terra. Então, assim, Cade, um dos meus objetivos com essa nossa live é provar que esse monte de elogio que a gente acabou de escutar, eles não são exagero. Na verdade, porém, está aquém, né, do tamanho da personalidade desse homem. Então, eu queria que você começasse apresentando para ele quem é ele, o que, que ele viveu, por que, que a gente deve conhecê-lo. Sim, então vamos lá. Viktor Frankl foi um médico neuropsiquiatra austríaco e judeu que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Então imagina, um judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Qual seria o fim dele, né? Viktor Frankl é um sobrevivente de 4 campos de concentração.
Isso mesmo, 4. Então, um homem que sobreviveu a 4 campos de concentração com, com muita consciência do que ele estava vivendo, tem muito a nos dizer, né? Eu tive contato assim com o Viktor Frankl através da uma publicação que Ronan fez Olha o ano passado com a foto de um priminho dele debaixo de uma árvore, coisa mais linda, com esse livro assim aberto, aí. parecendo até que estava lendo o livro. Foi a primeira vez que eu vi falar de Viktor Frankl. E aí eu fui pesquisar mais e aquela legenda que você colocou me impactou muito, né? E esse ano foi que eu tive a oportunidade de ler e eu li nesse tempo de quarentena. Então parece que as coisas foram fazendo muito mais sentido para mim, né? Né? Devido às circunstâncias e tudo. Então, por isso que é tão importante a gente falar, né? Desse homem que é pouco conhecido, de um livro que é pequeno somente em tamanho, que olha só o tamanho, mas é de uma profundidade muito grande. Eu acho que todo mundo que já leu esse livro termina com a sensação de que desceu ao inferno e depois teve um gostinho de céu, né? Porque sempre termina com muita esperança e enxerga realmente aquilo que é o sentido da vida, né? Então, eu acho que é com esse intuito que a gente está fazendo essa live, porque é para mostrar realmente isso, né? Que a vida ela tem um sentido e cabe a cada um de nós buscar a conhecer o sentido da sua existência. Os- Viktor Frankl foi capturado pela SS, que é a polícia nazista, e levado para o campo de concentração, incluindo Auschwitz. Então, se você tem um pouquinho de noção do que isso representa, você vai compreender, tem uma imagem muito clara na sua cabeça que Auschwitz já traz uma relação de campo de extermínio, é, câmara de gás, crematório, e esse homem ele sobreviveu a isso com muita consciência. Então, e ele, apesar de ser médico e psiquiatra, né, ele fala no seu próprio livro que ele era um comum presidiário também. Então ele relata nesse livro o que passa na cabeça de uma pessoa que é um presidiário, né? O que eu achei assim incrível. Verdade. Acho que isso daí que você falou, cara, me lembrou até daquela mensagem, né? Daquela frase, desceu a mansão dos mortos. Então, numa figura de linguagem, né, não é exagero falar que Victor Frankl realmente desceu a mansão dos mortos. Mas para o pessoal entender, né, realmente o que ele viveu. Né? Ele viveu 6 anos no campo de concentração. Ele escreveu esse livro, a princípio ele até pensava em manter o anonimato. Ele queria simplesmente escrever algo do tipo, olha, os escritos, memórias do prisioneiro número 119.104. Só que ele acabou sendo incentivado a, de fato, assumir, né? A testemunhar aquilo dali, né? Não manter o anonimato, justamente porque a coragem de você assumir, dar a cara a tapa, né? Isso aí aumenta o valor do testemunho. E ele conta, né? Uhum. Que ele só sobreviveu graças a felizes coincidências ou a milagres divinos. Por que a gente vai falar disso, né? Ele até explica que o que restou para ele, vivendo lá dentro, foi somente a existência, né? Nua e crua. Isso aí, literalmente, porque só para o pessoal ter uma noção, né? A gente não vai conseguir reproduzir aqui toda a intensidade dos sofrimentos que ele viveu, mas serve para a gente ter uma noção, né? Existência nua e crua. O que era a primeira coisa que era feito com os judeus quando eles chegavam lá, né? Ele conta que assim que ele chegou, o cara já colocou todos os presos, né, num determinado local fechado e falou, ó, dou 2 minutos para todos vocês tirarem as roupas e me entregarem todos os seus pertences. E aí tudo que eles começaram a aportar foi o quê? A roupa de prisioneiro e também um número que os identificava. Então eles tiveram, né, que rapar todo o seu cabelo, qualquer fio do seu corpo, né? E dessa forma, ele até fala que era difícil reconhecer os companheiros dele, era difícil reconhecer os amigos dele, era difícil reconhecer homem e mulher, ainda mais depois de um tempo que eles, gastos pelo sofrimento, né, ficaram praticamente o osso à mostra. E, enfim, o que me impressionou, Cádio, foi uma parte que ele falou assim, olha, nós ali provamos que muitas vezes os compêndios de medicina estão errados, porque muitas vezes eles dizem que o ser humano não é capaz de ficar tanto tempo sem alimentar, e a gente ficava, né? Na verdade, a única alimentação que eles recebiam por dia, né, pra gente aí que tem a mania de ficar reclamando da nossa vida, a única alimentação que eles recebiam era 300 gramas de pão, ou seja, metade de um pão seco, e uma tigela de sopa rala, que eles insistiam para fornecedora, né,
pegar do fundo. Então era só isso que eles tinham, né? De forma que eles até chegavam a discutir entre eles, olha, será que vez para você ter pelo menos um prazer pleno ao longo do dia, ou é melhor ir comendo essas 300 gramas de pão um pouquinho para eu poder distribuir esse prazer ao longo do meu dia? E Victor Frank era do time que defendia isso daí, de você fatiar a comida. Por quê? Porque o momento mais difícil, segundo ele, era quando ele acordava. E estava um frio congelante, eles eram obrigados a trabalhar às custas de chibatadas, e aí o consolo dele, sabe qual que era, né? Era simplesmente tirar algumas gramas de pão e assim poder mastigar. Né? Uma outra coisa que me impressionou, Cade, foi o sono dele. Ele disse o seguinte, olha, é possível sim passar muitas horas sem dormir, porque ali existiam, né, os beliches e chegava a dormir 9 homens numa beliche, um sobre o outro, de forma que eles dormiam para poder anestesiar a dor, né? Ele conta certa vez que viu um companheiro do quarto dele gritando, por quê? Porque estava tendo um pesadelo no meio da noite. E aí a primeira reação dele foi de ir lá e acordar. Só que ele falou, eu não vou acordar ele não, sabe por quê? Porque nada do que ele está sonhando pode ser pior do que essa realidade que a gente está vivendo. Então ali eles eram despersonalizados, eles eram reduzidos à condição de um animal, né? E tanto é que ele dizia que às vezes eles andavam apáticos, era quase como uma forma de defesa, né? Para poder se esquecer, para não conseguir ver aquela realidade que eles estavam vivenciando. E o que mais doía também não era só esses sofrimentos físicos, mas o sofrimento psicológico. Eles falavam que eles apanhavam pela menor razão possível, ou seja, se eles tivessem desalinhado um pouquinho da fila de prisioneiros, eles já recebiam uma pedrada. E com isso daí, ele tinha a sensação de estar sendo tratado como um animal. Quantas vezes a gente não quer dispersar um cachorro, né? A gente joga alguma coisa para poder ele se espantar, e era dessa forma que eles eram tratados, né? Como animais. É triste falar disso, né? É duro falar disso, mas é importante para a gente ter uma dimensão do que esse homem chegou a superar. Sim. E assim, logo no início, né, ele vai falando que quando eles foram capturados pela polícia, eles, para quem não sabe, eles eram levados de trem, né? No trem tinha 1.500 pessoas e eles não sabiam nem para onde eles estavam indo, né? E assim, tinha as janelinhas, e ele fala que tinha as mochilas, e aí eles eram levados. E aí chega um determinado momento, assim, amanhecia, chegava a noite, alguém vê a plaquinha lá, né? Estação Ferroviária de Auschwitz. E ele fala que a reação ficou muito clara no rosto de todo mundo que estava dentro daquele trem, porque todo mundo sabia o que aquilo representava, né? E aí, quando eles chegam lá, eles já passam por uma primeira seleção. Ou seja, eles têm um primeiro impacto, né? Eles são colocados em uma fila e tem um guarda que vai ficar com o dedo apontando para algumas pessoas irem para a direita e outras para a esquerda. E eles não fazem noção do que isso representa, do que aquilo significa, direita e esquerda. E Viktor Frankl, ele perdeu tudo. Ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu o irmão dele, todos para o campo de concentração. Uns foram levados para o crematório e outros para a câmara de gás. E o que ele tinha ainda era um manuscrito científico, que era o manuscrito da vida dele. E aí, quando ele chega nessa fila, ele tem que deixar todos os pertences dele. E ele fala que ele leva esse manuscrito dele e ele coloca embaixo da capa dele assim. E ele fica da forma mais reta possível para que ninguém perceba. Aí, quando chega a vez dele, que mandam ele para a direita, né? E ele não sabe o que isso representa, mas ele vai para a direita. E aí, mais tarde, uma das pessoas que estavam lá mais tempo explica o que aquilo significa, né? Direita e esquerda. Que quem ia para a esquerda ia direto para a rampa do crematório. E aí tinha um amigo dele, assim, um amigo íntimo, que ele chamava de P. E aí ele pergunta, né, onde é que tá o meu amigo P? Aí ele fala, o seu amigo foi mandado para a esquerda? Aí ele diz que sim. Aí ele aponta para uma chaminé que tá saindo uma fumaça, e aí fala assim, olha aí o seu amigo. É o seu amigo e aquela fumaça, ele tá indo para o céu agora. Ou seja, isso foi no primeiro dia que ele chegou no campo de concentração. Esse foi a recepção dele, né? E aí depois eles são levados para a desinfecção, que eles, né, igual o Ronan falou, tem que tirar toda a roupa, vai rapar o cabelo, tirar todo o pelo do corpo, deixar os seus últimos pertences, anel, relógio. Eles vão poder ficar só com o óculos, o sapato e o cinto. Que mais tarde esses sapatos vão ser trocados por outros que são
menores. E aí, nesse momento que eles vão para o chuveiro tomar banho, eles conseguem fazer até uma piadinha da própria miséria. Que aí, quando eles entram no chuveiro, eles falam, nossa, sai água. Então, eles fazem até uma piadinha da própria miséria. Mas ali, que nem Ronan falou, né? Eles estão diante da sua existência nua e crua. Ele já não tem mais nada. Victor Frank já não tem mais o pai, já não tem mais a mãe, já não tem mais o irmão, não tem o seu manuscrito científico, porque apesar dele ter guardado, quando chega nesse momento da desinfecção, que ele tem que tirar tudo, ele até tenta, né? Ele fala para um guarda, assim, uma ingenuidade, né? Ele vira para ele e fala, olha, eu sou médico, tenho aqui meu manuscrito da vida, né? E eu pretendo publicar quando eu sair daqui, se é que eu vou sair, né? E aí ele fala que aquele guarda tá acompanhando essa conversa dele, até com um sorriso assim no rosto, e parece estar compreendendo. E depois esse guarda simplesmente fecha a cara, toma o manuscrito dele, destrói e fala a coisa que eles mais vão ouvir lá dentro, que é merda. Você e o seu manuscrito. E eles são reduzidos a nada, porque eles perdem a sua identidade, perdem os seus documentos, eles são tratados piores do que animais, eles são reduzidos a um número. Vão ser tatuados em cada prisioneiro um número. De Victor Franco era 119.104. E todos eles eram assim, né? Então você perde até a sua humanidade. E o que sobra? Sobra apenas a sua existência, nua e crua. Olha só, Cádio, uma pessoa até pediu aqui indicação de filme sobre o Holocausto. Cara, eu já assisti muitos, não tô lembrando agora, mas tem um chamado O Menino do Pijama Listrado. Se você souber mais, pode indicar para elas depois. Mas é um filme muito bom, já dá para ter uma noção ali. Embora, que eu saiba, não tem nenhum filme falando na vida do Victor Frankl. E nenhum filme também conseguiria transmitir o que o livro nos transmite, né? Mas, Cádia, a gente falou tanto sobre sofrimento, a gente falou de sofrimento na chegada dos prisioneiros, na vida dos prisioneiros, o sofrimento se estendia até depois que eles saíam de lá, até porque muitos deles saíam, e nossa, eles falaram assim, ó, a gente ficava espantado com o quanto que a gente era capaz de comer. E realmente esses homens devem ter comido demais, porque passaram fome por 6 anos, o que esses homens devem ter comido não é uma brincadeira. Mas olha só, eles tinham dificuldade de se alegrar. Eles chegaram no primeiro dia de liberdade, depois falaram assim, olha, vocês conseguiram ficar felizes hoje? E o outro, né, com vergonha por não ter conseguido, falava, não consegui. Por que disso? É porque eles já tinham esquecido, sabe? Não conseguiam mais sentir, ou seja, aquilo ali que era da condição humana, parece que eles perderam por um momento. E justamente por ser submetido a tanto sofrimento, Cátia, que a gente percebe que muitos deles, né, chegavam a desistir da vida. Eu até coloquei a foto aí, justamente para representar uma expressão que eles falavam de ir para o fio, né? Muitos prisioneiros iam para o fio. O que significa isso? Eles, quando decidiam, né, dar fim às suas vidas, se suicidarem, eles iam até a cerca de arame farpado, que estava toda eletrocutada, né, com fios de alta tensão, e assim eles morriam eletrocutados. E, em geral, o destino era esse. Ou a pessoa se matava, ou a pessoa morria por exaustão, ou então era levado para a câmara de gás, né? Victor Frankl fala que na nossa vida, em geral, a gente demora muito tempo para poder perceber se uma escolha foi boa ou ruim. Mas o que eles viviam, Cade, tipo o que você falou aí da fila de ir para a direita, os que iam ficar vivos, os que iam para a esquerda e para o crematório, depois de 5 minutos eles já conseguiam perceber o que era uma decisão determinante na vida deles, né? Tanto é que ele fala que era fácil identificar aqueles que já estavam desistindo da vida, que eram aqueles geralmente que estavam fumando cigarros, né? Por quê? Porque cada cigarro que eles recebiam como prêmio de um trabalho extra, eles poderiam, se quisesse, trocar por uma comida, uma refeição. Mas quando ele via as pessoas gastando, né, o seu esforço com cigarro, é porque ele já estava nas últimas, já estava entregando os pontos, né? Só que ele notou uma diferença, Cade, uma diferença para outras pessoas, que apesar daqueles sofrimentos, conseguiam manter algo no seu interior que faziam com que eles continuassem vivos. E ele, né, como psiquiatra, desenvolvendo, entregue a sua vocação, ele queria descobrir o que era isso. O que ele fez? Começou a perguntar para cada um dos prisioneiros, olha, por que você não se mata? Por que você não se mata? Não querendo incentivar eles, mas querendo descobrir. Será que existe algum sentido que mantém essas pessoas vivas? E eles geralmente descobriam exatamente isso. A maioria do que conseguiam sobreviver, às vezes tinham até um porte físico inferior com muitos outros que morriam. Mas eles conseguiam sobreviver por quê? Porque queriam reencontrar uma esposa, queriam reencontrar a família, queriam reencontrar o amor, ou porque tinha uma obra, né, uma vocação a ser cumprida, poderia ser até um trabalho científico, por exemplo,
ou por conta da fé em Deus. E a gente sabe que o que manteve Viktor Frankl vivo foi isso, foi a fé dele em Deus, foi a mulher que ele queria reencontrar e amar, e reencontrou, graças a Deus, e também a vocação dele. Né? E aí, olha só, o que me impressionou, Cade, é que muitas vezes Viktor Frankl ele reunia forças para poder ajudar as pessoas. Ou seja, mesmo naquela situação, ele queria realmente trazer e mostrar para as pessoas esse sentido. Tem até um episódio que me marcou bastante, onde ele encontrou dois prisioneiros e os dois simultaneamente estavam pensando em suicídio. E aí ele perguntou para eles, olha, mas por que vocês estão pensando em se matar? Por que vocês estão pensando em desistir? E aí os dois prisioneiros responderam quase simultaneamente, olha, é porque eu não espero mais nada da vida. Qual foi a resposta de Viktor Frankl? Foi falar o seguinte, olha, já pensou na possibilidade de ser a vida que espera algo de você? Então ele invertia a pergunta, ele invertia a lógica e fazia com que a pessoa percebesse que não era ela que deveria perguntar o sentido da vida, mas era a vida que o perguntava, né? Qual que era o sentido dele. Enfim, se você quiser completar isso daí. Sim. Depois, até quando ele saiu do campo de concentração, teve umas imagens assim das pessoas lá dentro e mostrou para ele, né? E disse que aquilo doía muito olhar para aquelas pessoas daquele jeito, que parecia estar com um olhar perdido ou pensando em algo, né? E aí ele disse que não, que aquelas pessoas estavam pensando em algo porque elas estavam para poder sobreviver àquele momento. Ou seja, elas estavam lembrando, né, que aquilo de retomar algo do passado, né? Elas estavam lembrando de algum familiar, de algum momento que ela viveu, porque era daí que ela tirava força, porque ela queria reencontrar ou viver algo parecido novamente no futuro. Então, era daí que as pessoas tiravam força. E você falou do filho, né? O Frank, quando ele entrou no campo de concentração, entrou com uma decisão. É tanto que ele disse, né? Que ele segurou a sua mão uma na outra e ele disse: aconteça o que acontecer, eu não vou para o fio. Então ele estava assim, ele tomou uma decisão de que se entregar ali ao seu físico, né? Porque sabia que ia chegar momentos que o corpo ia pedir, que ia chegar à exaustão, mas ele ia tentar manter a sua sanidade, né? Manter firme no seu propósito. Coisas. A sua fé, a sua profissão e a esperança de reencontrar a sua esposa. E teve até um momento assim que é muito forte, que ele tá lá saindo bem cedinho para poder ir trabalhar, né? Que eles eram explorados e tá assim, o sol nem saiu direito e ele começa a ter como se fosse uma espécie de visão assim da sua esposa, né? E um diálogo interior com ela. E e aí depois ele fica pensando, falasse e ela respondesse. E aí depois ele pensa, mas eu não sei nem se ela está viva. E se eu soubesse que ela está morta? Eu tive aqui, mudaria? E ele diz, né, que não mudaria. Por quê? Porque foi naquele momento, deu até uma passagem bíblica de Cânticos dos Cânticos, né? Que o amor, o amor é tão forte como a morte. Então, se ele soubesse que ela estaria morta, o sentimento que ele teve naquele momento teria sido o mesmo. Perfeito, cara. Eu até tinha separado essa passagem também para mostrar, né? Impressionante ele falando que em determinado momento ele se entregou realmente à contemplação espiritual do ser amado. Ele fala que poderia a mulher dele estar morta, né? Mas aquilo ali ele não mudaria o que ele deveria ser. Ele ainda assim precisaria ser o melhor esposo que ele pudesse ser, né? E ele percebeu que a presença, cara, pode existir, a presença de uma pessoa pode existir mesmo com a sua ausência física, né? E ali ele se entregou a essa contemplação amorosa, né? Onde ele conversava com a esposa e a esposa respondia, né? E não era que ele estava delirando, é porque ali ele entendeu o seguinte, que o amor é o derradeiro e mais alto objetivo que o homem pode aspirar. Ele disse que depois dessa experiência ele chegou a compreender as palavras, né, que estão nas escrituras. Os anjos estão imersos na perpétua contemplação de uma glória infinita. Então, ali, naquele inferno, ele pôde contemplar um pedacinho do céu, né, Cádia? E eu acho que uma coisa que resume muito do que a gente está falando é a seguinte frase, que a gente não poderia deixar de dizê-la. O homem é capaz de suportar qualquer como, desde que ele tenha um porquê, desde que ele tenha um sentido.
E é muito interessante, cara, porque nós precisamos desse sentido, né? Nós somos diferentes dos animais. É até interessante a gente pensar de que nós jamais, cara, jamais vamos ver no fim de uma tarde uma vaca sentada na calçada, com as pernas, aliás, com as patas cruzadas, com a pata no queixo, olhando para o céu e pensando: será que eu fui a vaca que eu poderia ter sido hoje? Jamais a gente vai ver essa cena. Por quê? Porque não passa na cabeça de um animal se ele precisa ser melhor, se ele precisa encontrar um sentido para a vida dele, né? Já nós não, nós temos essa necessidade, nós temos essa carência. Só a gente, cara, tem necessidade de obter respostas e só a gente tem dúvidas do que a gente fazer, né? Essa é a nossa diferença fundamental dos animais. A gente nunca vai ver também um gato ficar na dúvida: olha, será que eu devo pular desse prédio ou não? A gente não vê isso acontecer. A gente não vê um bezerrinho questionando para sua mamãe vaca: mamãe vaca, será que eu devo comer mesmo a grama? Será que não é muita maldade? Olha, a partir de agora eu não vou ser mais vegetariano, eu vou ser só carnívoro. Mas nós, por exemplo, temos essas dúvidas, mas nós ansiamos por essa resposta. O que nos mostra, né, que nós somos aquele bicho, cara. O ser humano é o único bicho que ele não sabe o que fazer. E a princípio isso daí pode ser desesperador. Só que, por outro lado, essa é a maravilha da vida. Porque é isso daí que prova que nós temos liberdade. Nós temos liberdade para escolher quem a gente quer se tornar. Isso foi algo muito marcante para mim no livro também. Porque ele até dizia: poderia ter retirado, né, toda a liberdade exterior do Viktor Frankl, todos os seus pertences, seus escritos, poderia ter separado ele da família dele, como o separou. Mas nada poderia tirar dele o quê? A liberdade interior dele. Mesmo naquela situação, ele poderia, né, escolher ser melhor, dar sentido à existência. E existem muitos exemplos de prisioneiros que foram heróicos dentro de um campo de concentração. Né? Ou seja, que mesmo os gastos, mesmo cansados, eles iam lá e passavam prisioneiro por prisioneiro e perguntavam se eles estavam bem, compartilhavam a única refeição que eles tinham no dia, por exemplo. Assim como existiam aqueles prisioneiros que escolhiam, no meio daquela situação, inclusive explorar dos outros prisioneiros. Trabalhar, né, para os exploradores em troca de alguns prêmios especiais. Pequenos, mas recebiam prêmios, né? Esses daí eram capos. Da mesma forma que existiam aqueles capatazes, que eram os soldados alemães, né, completamente sanguinários, completamente sádicos, existiam também aqueles que eram capazes de passar para o prisioneiro, né, algum alimento escondido, por exemplo, né, furtado. Então, assim, por mais que nos tire toda a nossa liberdade exterior, cara, Viktor Frankl fala muito disso, é que nada poderá tirar a nossa liberdade interior, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho disso aí também. Travou um pouco aqui, eu não sei se eu consegui entender tudo, se eu vou acabar repetindo alguma coisa que você falou, mas vida que segue. E é justamente isso, né? Ele vai falar que o homem ele tem a sua liberdade interior, a sua última o campo de concentração ele pode te tirar realmente tudo. A única coisa que ele não pode te tirar é a sua liberdade interior de você escolher como lidar com a situação, porque o sofrimento ele já faz parte da vida, né? Você não tem como decidir se você vai sofrer ou não, certo? Você vai sofrer porque você vive, então isso já é certo. Agora, a única coisa que vai diferenciar é como você vai lidar com o sofrimento. Tem até uma parte do livro O Senhor dos Anéis, porque essa live aqui é top, a gente mistura obras. Fala de os anéis Tem uma e parte do livro O Senhor dos personagens. Anéis que o Gandalf, testemunham momentos sombrios, momentos difíceis, não cabem a eles escolher se vai viver tempos difíceis. O que cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, quando eu li essa parte no Senhor dos Anéis, na hora eu fiz o link com essa parte do Viktor Frankl também, que é a sua liberdade interior de decidir o que você vai fazer diante das circunstâncias. Porque decidir se essa circunstância vai ter ou não, não cabe a nós, né? Mas como lidar com sim. Se você vai simplesmente se entregar ao sofrimento ou se você vai lutar para viver a sua integridade e a sua dignidade humana. E outra coisa que eu fiquei muito pensativa é porque, assim, quando você imagina um campo de concentração, você já pensa o quê? Que os guardas são as piores pessoas do mundo e os prisioneiros são
sempre os coitados. Assim, E Viktor Frankl vai mostrar que não é assim. Que tinha muitos guardas que tinham compaixão por eles e tinham muitos prisioneiros que chegavam a ser piores que os próprios guardas. Por exemplo, alguns capos, que eram aqueles prisioneiros que tinham alguns privilégios, eles batiam neles com mais força, humilhava e tudo mais. E os guardas, alguns, eles tinham até compaixão. Ele fala até que teve um que pegou um pouco de suco e levou pro Viktor Frankl, né? Que ele falou que nesse momento ele chorou. E ele chorou não pelo da sopa em si, mas pela compaixão que aquele guarda teve e porque ele sabia que para aquele guarda ter levado uma sopa para ele, ele teria que ter deixado de comer. Então, dá para falar assim que o guarda é mau e o prisioneiro é sempre quem está sofrendo, porque cabe ali a eles uma decisão também. E a mesma coisa cabe a nós também, né, diante das situações. O que que eu vou ser? Ter um capo que aproveita e explora o outro, ou eu vou tomar a decisão de ser humana e de ter compaixão pelo outro, independente da circunstância que eu me encontre, né? perfeito, cara, perfeito. O que você falou aí até me lembrou de uma historinha, né? Que conta assim, de dois irmãos, cara. Um deles, ele era um bandidão, era o traficante, era o cara da prostituição, né? O outro era um empresário bem-sucedido, né? Que usava da caridade, da riqueza dele para poder ter mais condições de ajudar as pessoas, ser cada vez mais caridoso. Os dois irmãos eram filhos de um mesmo pai, né? Que era um bandido também, um traficante, um vagabundo também. E certa vez perguntaram, né, para esses irmãos: olha, por que você se tornou assim? Mesmo tendo seu pai dessa forma, né? E aí o bandido, né, o filho bandido respondeu, falou o seguinte: olha, eu tive a educação que eu tive, né, do meu pai, eu não poderia ser diferente. Então, eu sou da mesma forma que ele ou até pior que ele. E o filho, né, caridoso, empresário, bem-sucedido, respondeu: olha, eu tive a criação que eu tive, e ela foi justamente ela que me ensinou que eu não deveria ser daquela forma, né? Então, assim, nós sempre temos a escolha de sucumbir ou não às nossas influências, né, Cádio? E Viktor Frankl fala que a geração dele é, inclusive, privilegiada, porque eles tiveram a oportunidade de conhecer realmente o que o ser humano é. O ser humano tem as suas potencialidades, ao mesmo tempo que essa potencialidade pode evoluir para que ele, sei lá, construa campos de concentração, construa campos de extermínio de outras pessoas, o ser humano também pode ser aquele prisioneiro que, apesar de ter lhe roubado tudo, não lhe perdeu a dignidade e que caminha para a câmara de gás, né, carregando nos lábios um Pai Nosso ou um Shema Israel, né, que era a oração que os judeus gostavam de fazer. Então, nós sempre temos essa escolha, né? E, Cade, é interessante porque eu até me lembro, né, do Dom Henrique Soares, né, que faleceu no último sábado. Ele também é a prova, cara, de que você pode estar vivendo um momento de sofrimento, mas você não perder a sua paz, né? Porque ali no leito de morte, né, você pensar, um bispo de 57 anos, por quê? Né? Teria tudo para poder questionar a Deus o porquê da sua morte tão precoce. E ele dizia: a minha vida está nas mãos do Senhor. Posso estar quebrado no corpo, mas eu estou firme na fé. Então, olha só, ele mesmo disse o seguinte, eu estava assistindo um retiro que ele fez há 4 anos atrás. Ele falou o seguinte: olha, paz não tem relação necessariamente com sofrimento. Você pode estar sofrendo, mas mesmo assim manter a sua paz. E um outro grande exemplo que nós temos é justamente São Maximiliano, que também foi um prisioneiro no campo de concentração. Que, assim, eu sei que você conhece a história, mas só para resumir para o pessoal aí, ele foi um prisioneiro, um padre católico, né, que também havia sido preso, e aí em determinada situação, um prisioneiro, né, do campo de concentração fugiu, e para poder castigar os outros prisioneiros, para que eles não imitassem aquele exemplo, né, os guardas fizeram o seguinte: eles escolheram 10 pessoas para poder serem enterradas vivas, jogadas numa fossa. E acabou, né? Adivinha só, Maximiliano foi escolhido? Não. Outra pessoa foi escolhida, né? E um desses homens, desses 10, começaram a implorar: olha, não me mate, não faça isso comigo, porque eu tenho filhos para criar, eu tenho uma esposa para amar. E Maximiliano, que era padre, vendo aquela situação, pensou o seguinte: olha, ele é pai, ele tem um filho para reencontrar. Eu não tenho filhos. Então é melhor, é preferível que eu morra do que esse homem morrer. O que ele fez? Ele se voluntariou para poder morrer no lugar daquele homem. E o guarda, vendo aquela situação, falou o seguinte, né? Perguntou se podia trocar, né,
a vítima. Ele falou, ó, tá, por mim, beleza, é tudo bicho mesmo, né? É tudo animal mesmo. E assim ele foi, né? Ele foi colocado dentro de uma fossa junto com os outros homens, e ali, né, restrito da luz do sol, restrito de alimentos, enfim, de todas as suas necessidades básicas, ele sobreviveu 14 dias. Ele foi o último a morrer. E ele foi o último, né? E ele morreu até depois de pessoas que tinham um porte físico melhor que o dele. Mas o porquê disso ficou claro, né, na seguinte história. Tinha um capataz, tinha um soldado, que ele era responsável de toda vez ir lá naquela fossa, né, e verificar. Olha só que emprego banal, né? Ele ia lá e dizia para o chefe deles, olha, morreu 2 lá dentro, ó, morreu 3 hoje. Olha, o pessoal está se Não, ficou batendo. mudo aqui pra mim. Não sei se tá mudo pra todo mundo, se é só pra mim. Você está escutando? Agora? Eu não tô te escutando. Voltou? Ficou mudo? Pessoal que está escutando aí, tá conseguindo escutar? Não voltou para você, não? Acho que ficou mudo só pra mim, será? Deixa eu botar o fone pra ver se escuto. Coloca aí para ver. O pessoal está conseguindo escutar. Coloca aí, para ver se melhora. Oi, Nan, Voltou? fala aí. Voltou? Tô escutando. Aê, graças a Deus. Só terminar a historinha então, Cádia. Eu estava falando de São Maximiliano, você já conhece a história já. Tinha um guarda que Sim. era responsável de ir lá e falar, olha, 2 morreram hoje, 3 morreram, o pessoal está se batendo lá dentro. Só que ele se espantou com um homem, que mesmo em meio àquela miséria, ele falava, olha, mas tem um homem, o Maximiliano tem alguma coisa errada com ele. A gente precisa fazer esse homem sofrer, porque apesar de tudo isso, parece que ele está sempre calmo, ele está sempre em paz. Né? E de fato, 14 dias ali, ele viveu em paz. Ali ele batizou os outros, né, prisioneiros, ali ele catequizou, ali ele pregou, falou do amor de Deus, falou da vida que viria, né? Ou seja, ele entregou um sentido para aquela situação de sofrimento dele. E ele não perdeu a sua paz. Então isso daí serve para a nossa vida também, de que mesmo nos nossos sofrimentos, a gente nem sempre pode escolher, né, cara, as situações que nos acontecem, mas a gente sempre pode escolher como é que nós vamos reagir a elas. E queria que você falasse um pouquinho disso aí também. Como é que, afinal, a Sim, gente pode exatamente. aplicar A nosso, decisão, a nosso dia a dia, escolha, né? sim. A escolha, ela é unicamente nossa, né? Ninguém vai poder fazer isso por nós. Cada um escolha como vai encontrar o sentido de cada coisa, no que você vai, né? Uns vão colocar na religião, na sua fé, em uma pessoa e vai seguir, né? Outra coisa, né, que eu estava lembrando aqui é assim, né? Porque a gente falou muito sobre o sofrimento lá e o sofrimento físico, né? Das torturas e tudo. Havia também a apatia, que era um sofrimento sentimental também, porque existia muita falta, as pessoas iam perdendo a sensibilidade, né? E eu estava lembrando aqui de uma parte em que eles estavam lá com um prisioneiro que morreu e estava lá jogado o corpo e os outros foram lá pegar casaco dele porque o casaco estava melhor, outros enfiaram a mão no bolso e acharam um pedaço de pão que tinha, né? E ali tinha um corpo estirado no chão, né? E aí o Victor Frank foi lá e pediu o guarda que retirasse aquele corpo dali e tudo. Assim, o corpo como se fosse um nada, né? Em outro momento, assim, que ele fala que o que dói não é nem a dor física, é essa falta de sensibilidade. Que teve um momento que tinha uma pessoa que estava capengando, assim, levando uma madeira bem pesada, e aí ele foi lá para ajudar, e chegou um guarda por trás e deu um soco, assim, na cabeça dele, né? Porque ele estava ajudando. E aí ele falou: o que dói não é nem o soco, não é nem a dor física. O que dói é a falta de sensibilidade. Então, até onde o ser humano ele é capaz de ir, né, com as suas insensibilidades, a sua apatia, né? Aí ele fala que a geração dele, as pessoas que estavam foram os que mais conseguiram enxergar de fato o que é o ser humano. E o que é o ser humano? É aquele que
decide, sempre decide o que ele é, o que ele vai ser. De criar, de inventar a câmara de gás, mas como você mesmo falou, né? Já também é aquele que entrou na câmara de gás com cabeça erguida, são nos lábios, com um Pai Nosso ou um Shema Israel. Então é isso, né? O ser humano, ele é aquilo que ele decide ser. Ele é aquele que decide fazer gás ou aquele que decide entrar com a cabeça erguida. Tudo depende de onde você vai colocar o sentido. Exatamente. Olha, Cádio, eu queria assim trazer também para o pessoal, deixar claro no que essa mensagem pode nos ajudar, né? E eu queria começar dizendo o seguinte: ali no campo de concentração, o pessoal ele foi oprimido por um tirano, né? O tirano do Hitler. Mas ali eles foram também oprimidos por um tirano muito maior, que era o tirano da falta do sentido. E esse é o tirano também que nos perturba, né? Que nos atormenta até o dia de hoje, né? A gente vive, cara, numa sociedade assim que tá tão estranha, né, cara? Parece que, assim, caminha, se movimenta o tempo todo, mas não sabe para onde que está caminhando, né? Ou seja, nós somos todos oprimidos por aquele tirano da futilidade. Quantos de nós, né, cara, a gente não, na escola, às vezes nos perguntava, poxa, por que você está estudando para essa prova, né? E você respondia, ué, para passar de ano, né? Para passar de unidade. E quantas vezes na nossa vida a gente também não é assim? A gente só quer passar, né? Então chega na escola, olha, eu vou estudar. Eu pensava nisso, né? Eu vou chegar aqui, eu vou estudar na escola, porque quando eu chegar na faculdade aí minha vida melhora, eu vou finalmente poder curtir a vida. Eu cheguei na faculdade e não mudou nada não, você entendeu? E ali eu percebi, poxa, se eu ficar com essa mentalidade, eu vou pensar, olha, agora eu tenho que ralar na faculdade, para quê? Porque eu aproveito minha vida quando eu me formar. Só que aí eu me formo e falo, não, eu primeiro tenho que me especializar, outras pessoas, né? Primeiro eu tenho que fazer concurso, depois eu aproveito a vida, né? Passa ali seus anos estudando, passa no concurso, está bem remunerada, mas aí a pessoa continua trabalhando sem parar, né? Pensando o seguinte, olha, deixa eu garantir a minha aposentadoria, porque quando eu me aposentar, aí eu vou poder aproveitar a minha vida. E o que acontece? A aposentadoria chega e de repente a pessoa está morta e não viveu. Viveu somente embriagada, né? Por que eu digo embriagada? De vinho, não, né? É um embriaguez diferente. Porque a gente pode dizer que hoje as pessoas andam embriagadas de segunda a sexta, a embriaguez do trabalho, e no final de semana a embriaguez do álcool, né? De drogas. Então veja só, né? Para onde é que a gente está caminhando no fim das contas, né? E, Cade, por que essa mensagem faz diferença para a gente, né? Porque imagina uma pessoa que tem um trabalho exaustivo, um pai de família, tem que acordar às 6 horas, tem que pegar ônibus, e quem já pegou o ônibus sabe que às vezes pode ser um inferno, né? Eu morava lá em Goiânia, eu pegava o ônibus, pegava o 028, cara, e estava sempre lotado, sempre lotado. Então, assim, 5h45 eu já estava lá para poder pegar esse ônibus para não atrasar. E eu já tinha até decorado onde é que o ônibus parava, assim, entendeu? Onde é que ele abria a porta. Porque lá não se formava uma fila, era um bolo de gente para poder entrar, né? E na maioria das vezes dava certo, eu conseguia pegar o ônibus no horário. Só que outras vezes o motorista, o miserável do motorista, decidia parar uns 2 metros na frente, uns 5 metros na frente, né? E aí eu perdia, porque o outro bolo se juntava e eu tinha que esperar mais 15 minutos para o outro ônibus aparecer. Então imagina, se eu vivesse tudo isso daí, sem ter claro para mim o seguinte, o porquê que eu estava fazendo. E ali eu sabia. Eu não sabia o que eu ia fazer, nem sabia a faculdade que eu queria. Mas eu sabia o seguinte, olha, meus pais estão ralando, meus pais gostariam de estar comigo, eu gostaria de estar com eles, mas eles estão ralando lá para quê? Para permitir que eu esteja aqui. E já que eu estou aqui, velho, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso viver isso daqui, eu preciso me entregar, assim, entendeu? Da mesma forma, cara, um pai de família muda completamente a vida dele se ele souber por que ele está fazendo. Olha, eu estou fazendo isso daqui para garantir uma educação, para garantir, sei lá, para que o meu filho olhe para mim e saiba que o pai dele não é um vagabundo, não é um preguiçoso, você entendeu? Então, ter claro isso daí na nossa cabeça é toda a diferença. No livro da embriaguez, né, do trabalho sem sentido, e da embriaguez do álcool também, né? Porque tantos hoje não se entregam ao prazer, né, cara? Fala assim, porra, vive a semana todinha, doidinho para chegar para a sexta-feira, aí no domingo bate aquela depressão porque vai começar tudo de novo, você entendeu? E a vida dele não tem aquele sentido. Então você vê, a pessoa está gozando da liberdade, ela acha que está livre, mas na verdade ela é escrava daquele sistema, né? E essa é a maior tragédia que existe hoje, que as pessoas são escravas, mas se confortam como se elas fossem livres, né? E queria que você comentasse isso aí, cara, de como é que a gente pode trazer essa mensagem, né, para a nossa vida. Sim, acho que o primeiro passo é a gente aprender a tomar as responsabilidades e decisões, né? Porque hoje
principalmente essa nossa geração, ela tem medo de tomar decisões. Uma vez o sacerdote disse isso para mim, né? Vocês não querem tomar decisões, vocês têm medo de tomar decisão. Por quê? Porque quando a gente enxerga o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida, a gente vai ter que encarar ela, a resposta, qual for o sentido da sua existência, com muita responsabilidade. Porque, sei lá, se é um pai de família que vai ter que estar fazendo isso para o sustento do filho, ele sabe que vai ser doloroso, que ele vai ter que escar muito, então ele vai ter que tomar decisões na vida dele, né? E muitas pessoas não estão a fim de tomar decisões e de aceitar responsabilidades, né? É aquilo, né? Pode dar dor e buscar, é fugir sempre daquilo que você tem que fazer, das suas responsabilidades. E a mensagem que fica muito clara para mim é sempre aquela que o Viktor Frankl, ele invertia, né? É não esperar esperar que a vida eu espere algo da vida, mas é a vida que está esperando algo de mim. E a cada minuto do meu dia, a vida espera algo de mim. A cada dia do meu dia, da minha vida, a vida espera algo de mim. E eu tenho que tomar uma decisão, assumir a responsabilidade disso que eu encontrei como resposta, né? Porque todo dia é uma oportunidade. No campo de concentração também era assim. A cada hora era uma oportunidade, a cada hora era preciso tomar uma decisão. A cada dia era preciso tomar uma decisão. E aí, de acordo com essas decisões, a responsabilidade também. Porque senão se entrega aí, a Deus dará e vida que segue, né? Então, se não aprender as rédeas da vida, encarar de frente, né? Vai ser apenas um passatempo e a vida vai ficando sem sentido, vai passando e não chega a canto nenhum. Exatamente. Cádio, eu entrei numa live esses dias, era uma live do Thiago Vieira junto com o Pacheco. E eu entrei bem na hora que a menina fez uma pergunta que me deixou assim, sabe, eu queria ver a resposta deles. E graças a Deus eles responderam. A menina perguntou o seguinte, ela falou simplesmente, olha, a vida é dor e sofrimento. Por que vale a pena viver? E aí na hora eles responderam aquilo ali, ela falou, ué, mas é justamente por isso que vale a pena viver. A pergunta está errada, qual que é a pergunta certa? A vida é dor e sofrimento. Por que que não vale a pena viver? É justamente porque você tem algo para lutar, é que vale a pena estar vivo, você entendeu, Cádio? Então, Chesterton até falava, o homem luta não por ódio ao que está na frente dele, mas por amor a quem está atrás dele. Então, essa é a maravilha da vida, a gente ter pelo qual lutar, e é isso que nos dá sentido, né? O pessoal fala o tempo todo hoje em dia, Cádio, assim, olha, o amor cura, o amor cura. E é verdade, o amor cura mesmo, mas não é ser amado que cura. É amar que cura, você entendeu? Uma pessoa que entra num relacionamento de amor, querendo simplesmente ser amada, querendo simplesmente, né, vem a nós o vosso reino, vem a nós o vosso reino, e nada dela ir até o reino, né? É aí que ela não vai ser amada mesmo, você entendeu? Porque a melhor forma da gente ser uma pessoa interessante é a gente ser uma pessoa interessada, né? Então, para a gente questionar o sentido da vida, eu acho que é preciso ter essa maturidade básica, né? Primeiro, amar a nossa realidade, aceitar a nossa realidade. Cara, se o teu pai é um cachaceiro, é justamente por isso que você não deve ser igual a ele. E aceitar, eu estou nessa realidade, devo honrar o meu pai e a minha mãe dessa forma. Então, uma vez que você mata esse sentimento, né, essa mania de contar a sua história sempre como uma vítima, você assim pode se entregar ao espírito de servidão, né, e trazer um sentido. Mas de uma forma bem prática, Cádio. Eu até tinha visto um psicólogo falando, né? Como é que eu descubro? Como é que eu descubro o sentido da minha vida? E ele fala que existe uma pergunta que ajuda. Duas frases, na verdade, que ajudam. A primeira é, imagine que você está vivendo pela segunda vez e que na primeira vez você tenha vivido e que agora você esteja prestes a agir tão errado como você agiu da primeira vez. A segunda, ele falou, imagine o seguinte, o que você deve fazer que só você e mais ninguém definitivamente pode fazer? Se você conseguir responder essa pergunta com sinceridade, você vai encontrar o sentido. Lógico que a princípio parece que a gente não tem essa resposta, porque o Viktor Frankl até fala, a gente encontra o sentido da vida quando a gente está fora dele, ou seja, de uma forma negativa, né? Mas é necessária. E quando a gente responde essas perguntas com sinceridade, cara, a gente pode encontrar o sentido da nossa vida de três formas. Amando uma pessoa, concretizando uma obra ou pelo sofrimento. O mais difícil é pelo sofrimento, mas é possível também, Cádio. Eu acompanhei
nesse ano ainda, uma gestante que estava tendo seu parto, só que ele teve um parto prematuro, cara. E o que aconteceu? Aquele bebezinho de 20 semanas, né? Eu recebi o bebezinho, eu levei até o neonatologista. E lá eu entreguei para ele e falou, olha, eu não acredito que ele vai sobreviver. E realmente, cara, o bebezinho não sobreviveu. E aquela mãe já tentava engravidar há muito tempo. Como é que você explica o sentido da vida dessa mãe? Né? Realmente é difícil, mas ela vai precisar encontrar esse sentido no sofrimento. E isso existe, cara, isso é possível. Porque para pensar. Imagina que você queira conseguir um plasma, né? Um soro, aí, uma vacina por meio do sangue de um macaco. Né? Você vai precisar picá-lo várias vezes, causar dor dele várias vezes para recolher o sangue. Você acha que o macaco ele vai entender o porquê que você está fazendo aquilo? Ele não entende aquilo dali. E aí você imagina, também nós não entendemos muito os nossos sofrimentos. Mas, assim como o macaco não entende porque falta para ele uma dimensão superior, que é da racionalidade, para a gente também falta uma dimensão superior, que isso é só a dimensão divina, que é só Deus pode saber, você entendeu? Então, será mesmo que nós somos o ponto, o auge do cosmos, né? Que a gente já tem todas as respostas? Eu acredito que não, né? Então, as respostas que a gente só vai encontrar realmente na presença de Deus. O que a gente não pode é abaixar a nossa cabeça diante desse sofrimento. Deu para escutar? A último pedacinho não, que você concluiu. Diga. Tá. Tem só um pedacinho do livro aqui que fala, né, que a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor. Se há, de algum modo, um havê-lo também na dor e na morte. Mas pessoa alguma pode dizer à outra o que é esse propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade da resposta implica. Então, é isso que você falou, né? Se você tem a oportunidade de viver e você já passou por muita coisa, então, qual a decisão que você vai tomar? A vida é um instante, né? Um momento passageiro. E tudo que você vai fazer tem uma consequência, uma causa. Então, é sempre pensar, será que essa agora, ela vai ser boa? O que que ela vai implicar? O que que eu vou deixar, né? Porque é tudo muito rápido. E aí, vale a pena isso aqui mesmo? Então, é isso. É pensar sempre, antes de tomar uma atitude, o que é que vale a pena. A vida, ela é um instante. Exatamente. Santa Teresinha falava, né, Cádia? A vida é um instante entre duas eternidades. Então, que a gente nunca se esqueça disso. A gente pode não entender, Cádia, mas o Logos divino, A né, a vida. palavra Deus, ele é maior do que a lógica humana. Ele não cabe na lógica humana, porque se a gente fosse capaz de compreender a Deus, pode ter certeza, ele não seria Deus, né? Então a vida, Cade, é como aqueles filmes antigos que tem um monte de fotogramas, sabe? Cada foto ali tem o seu significado, mas você só vai entender o sentido do filme inteiro quando você puder assisti-lo, né? Quando ele estiver plenamente realizado. E é assim, né? A nossa vida quando se encerra na morte. Cade, eu acho que a mensagem de Viktor Frankl é universal porque ele nos convida realmente a deixar um rastro de amor na nossa vida, né? Porque, como dizia São José Maria Escrivá, né? Que a sua vida não seja estéril, né? Que a gente possa assumir a responsabilidade, né? Que a gente possa sair do banco de reservas para a vida e começar a jogar de verdade, né? Ele tem aquela passagem, né? Não acumuleis tesouros na terra, né? Onde a traça corrompe, a ferrugem corrompe, né? Mas acumulei tesouros no céu. Que a gente, cara, não se dedique simplesmente a manter um belo corpo, porque isso aí a gravidade leva, a nossa inteligência, o Alzheimer leva, a nossa leva. Isso foi o que restou para o Franco, que ele cultivou a vida toda, a sua capacidade de amar, né? Está entregue a sua vocação, a sua fé e a sua pessoa amada. Então, assim, cara, um amigo meu até me falou esses dias, né? Arley falou bem assim: olha, sabe por que a gente não pode sucumbir ao caos nessa quarentena? É porque todo mundo vai fazer isso, mas a única maneira que a gente tem de não sucumbir é você conservar a sua personalidade. Enquanto todo mundo enxergar trevas, você vai estar enxergando flores e luz. Então, que isso aí sirva como lição para a gente também nessa quarentena, né? A gente tem 5 minutos. Se você Isso quiser mesmo, fazer as Ivan. considerações finais. Então, ótimo. Então, é isso.
buscar um sentido em alguma coisa, sempre tem. Lembrando que o Viktor Frankl, ele foi o fundador da logoterapia, e o que é a logoterapia, só para vocês entenderem, né? É a terceira escola vienense, e uma vez chegaram uma pessoa no consultório dele e pediu que ele resumisse assim o que era. A gente sabe que resumisse em uma frase, porque essas coisas são impossíveis. E aí ele falou, então me diz você o que é a psicanálise, né? Ele falou, aperta lá e ela vai falar algumas coisas desagradáveis. E aí ele disse assim, na logoterapia você pode ficar sentado e você vai ter que ouvir que sejam desagradáveis. Então é isso, Verdade. né? Buscar o sentido da vida, às vezes, por meio de coisas que são desagradáveis, que vão ser dolorosas, mas que vai fazer sentido depois. É como num livro, que às vezes você está lendo, você está no meio do livro, você não está entendendo nada. E às vezes no último capítulo é que tudo faz sentido, que você fecha o livro e você entende. Então, a vida ela é exatamente assim. Talvez no percurso a gente não entenda muita coisa, mas no final tudo faz sentido. E é isso, Nan. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo estar aqui com você, o sentido da vida. Foi uma honra que essa live fique salva para eu provar que um dia eu fiz uma live com você, que isso sim é uma grande Que honra. isso, a honra é minha, Cádio. Que isso, eu tô nem acreditando. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado, tá bom? Foi uma bênção, me ajudou também, eu tava precisando dessas palavras. E, Cádio, que a gente jamais se esqueça delas, sabe por quê? Só comentando a última coisa que você falou. O Viktor Frankl, por que a gente pode acreditar na logoterapia? É porque, ao contrário lá do Freud, né, que fez a sua teoria sentado numa cadeira de camurça, numa cortina de seda, num lugar bem chique, né? Viktor Frankl fez a sua teoria, né, no meio de bombardeios e no meio de gritos explodindo ao seu redor, né? Então, a vida dele não é que tem relação com a obra dele, não. A vida dele é a obra dele, né? E a gente pode desfrutar dessa obra ainda hoje. Ele realmente nadou contra a corrente, né, cara? Contra a correnteza. E Chesterton fala, somente o que está vivo é capaz de nadar contra a correnteza, né? Então, a propósito dessa live foi justamente torná-lo mais conhecido, né, cara? Justamente por isso a gente vai até fazer um sorteio, né? Tem uma surpresa para quem está assistindo. A gente vai lançar o sorteio desse livro, Em Busca de Sentido, que vai ser no seu Instagram, né, Cádio? Como é que vai funcionar? O pessoal vai poder ir lá e marcar, né? Isso E daí vai ter o sorteio. Aí. mesmo. Terminar aqui, eu já vou postar lá a foto do sorteio e vou fazer junto com o Ronan. O livro é um livro que é para todo mundo ter, é um livro que é para todo mundo ler. Esse livro tem que ser conhecido, tem que fazer esse livro rodar, todo mundo ler. Então, não, é um livro para gente, para pessoas, para todo mundo ler. Todo ser humano precisa ler este livro. Gente, é sensacional. É um best-seller. E por que é um best-seller? O Viktor Frankl ainda fala, né? Se um livro que tem por título Em Busca de Sentido e é um best-seller, todo mundo procura, talvez esse seja uma grande crise, né? As pessoas não sabem qual é o sentido da vida. Então, Exatamente, Cádio. Que a gente nunca se esqueça dessas palavras, viu? Que fiquem gravadas no nosso coração. Muito obrigado mais uma vez. E é isso aí. Boa sorte para quem for concorrer para o livro. Valeu. eu que Beijão, viu? agradeço. É nóis. Tamo junto. Tchau.